Senhoras e senhores, boa noite. A 125ª Subseção Santana da OAB de São Paulo tem a honra de recebê-los para a palestra A Teoria do Caso e sua aplicação ao Tribunal do Júri, na Semana da Advocacia Santanense. Procedendo à abertura do evento, convidamos o Dr. Everton Cursino Garcia da Silva, presidente da Comissão de Estudo do Tribunal do Júri da OAB Santana, para compor a mesa. Agora, convidamos à mesa o palestrante, Dr. Lúcio Mota do Nascimento, mestre em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Bandeirantes, Anhanguera, com ênfase nos estudos do adolescente e conflito da vida. Defensor público do Estado de São Paulo desde 2007, atualmente defensor titular do 5º Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo. Com essas apresentações, dou por iniciado a abertura do evento e levo a palavra para Vossa Excelência, Dr. Lúcio do Nascimento, para as considerações iniciais. Inicialmente, boa noite aos presentes, especialmente ao Dr. Ivonei, figura pela qual a gente aguarda algum carinho, pela maneira que nos recebeu aqui hoje. Quero dizer e registrar que é uma grande honra para mim, enquanto profissional do júri, enquanto defensor público do Estado de São Paulo, faz 15 anos, estar aqui pela primeira vez na casa, por que não a Casa da Justiça, porque a OAB, ao longo dos anos, se constituiu como uma entidade, como uma instituição, com grande importância para a construção desse sentimento de justiça que a gente persegue todos os dias. Portanto, aqui recebo os meus cumprimentos. Muito obrigado pelo convite, uma grande honra. Aqui presente, Dr. Everton Garcia, amigo e profissional, advogado pelo qual a gente já pode falar aqui com mais carinho, com mais tranquilidade, por quanto se trata de uma figura especial para mim. Aqui eu permito fazer um parênteses, já um preâmbulo mais informal, para falar um pouco de você, porque, para quem não sabe, a gente aqui está falando com profissionais, amigos, advogados, colegas. No Tribunal do Júri, a gente... Isso é uma particularidade, é importante a gente dizer isso. A gente é muito vaidoso. O tribuno é muito vaidoso. E é uma reflexão que eu faço comigo mesmo, às vezes, porque por que a gente precisa de tanta vaidade enquanto profissional? Por vezes a gente termina um plenário, e aqui talvez eu saia um pouquinho do foco da câmera, já peço desculpa a vocês e quem está aqui filmando a gente, e quem está, de alguma forma, remotamente nos assistindo, com o sentimento de que eu sou o melhor profissional do mundo, eu sou o super-homem da tribuna. E com o tempo, Everton, a gente foi percebendo que era a derrota que veio o maior ensinamento. E ser tribuno do júri hoje, de alguma maneira, é entender o quão foi importante, pelo menos para mim, enquanto defensor do júri, a experiência de partilhar da tribuna com outros profissionais. Porque o defensor público é um ser praticamente solitário na tribuna. Muitas vezes está sozinho, não tem ninguém acompanhando. E a gente sabe que, ao longo dos anos, o profissional da advocacia, da tribuna, doutor Ivonei, ele precisa de alguma experiência para poder, de alguma maneira, iniciar a sua militância no júri.
E eu, na minha parte de experiência como tribuno, e já são lá quase 13 anos de atuação no Tribunal do Júri de São Paulo, a gente percebia que muitos colegas batiam nas portas do defensor público, porque, modéstia à parte, é o defensor público, com todo o respeito, o profissional mais talhado para desempenhar a função da tribuna do júri. E falo isso por quê? Porque é o defensor público que não escolhe causas, é o defensor público que fica suando para poder encontrar qual a melhor tese a ser desenvolvida no plenário, porque muitas vezes não tem tese. É o defensor público que pega os casos mais absurdos em termos de perversidade, crueldade, desonradez. E é o defensor público que faz, com mais razão, por isso eu digo isso, todos os dias a militância no Tribunal do Júri. Ora, a função dele está automatizada. E muitas vezes a gente, enquanto profissional, deve se vigiar. E aí vem a sua participação, porque eu, particularmente, aqui na Casa do Júri, no Quinto Tribunal hoje, eu passei pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, e hoje me escolarizei no Quinto Tribunal, eu sempre tive essa característica, modéstia à parte, de permitir que o profissional da advocacia, portanto o advogado, essa casa aqui, grandiosa, que nos recebe, tenha a oportunidade de, junto conosco, dividir a bancada do júri. E você, doutor Everton, foi uma figura pela qual eu gosto de grande carinho, porque muitas vezes a gente não sabe para quem a gente está abrindo as portas. Porque o profissional do júri, ele demanda alguma especificidade. Ele demanda alguma singularidade que a gente insiste em buscar em outros profissionais e não encontra. Porque a gente vai tocar nesse assunto aqui, é uma área muito específica, é uma área com muitos tabus, é uma área que insiste em dizer que o melhor tribuno é aquele que melhor fala. É uma área que exige uma estampa, uma advocacia, uma oratória automatizada. Ora, eu estou com a minha beca e minha beca me dá superpoderes. E ali na plateia, eu tenho a obrigação de fazer daqueles 20 metros quadrados o meu espaço. Ali é o meu ambiente. E ali eu sou único, eu sou especial. E Vossa Excelência, permite aqui usar esse pronome, chegou de uma maneira da qual eu gosto muito, sabe? Gosto muito disso comigo, que é a humildade, que é a simplicidade, que é o perfil do profissional que muitas vezes a gente não acha no júri. Não acha no júri. A gente conversava isso agora há pouco. A gente não acha no júri. Portanto, doutor Everton, eu tenho um carinho muito grande por você, pelas nossas vezes que atuamos no júri, os nossos embates no júri, as nossas vitórias no júri, as nossas derrotas também, gente. A gente tem que falar delas. Elas são fundamentais. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar da derrota. Acho que a derrota faz parte do jogo. E ao final, ou à final, melhor dizendo, quem perde é o réu, não é o defensor, não é o advogado. A gente costuma dizer isso para apagar um pouquinho a nossa hora. Enfim, dizendo isso, muito obrigado pelo convite. Faz anos que eu não atuo aqui de uma forma mais acadêmica, enfim, com esse perfil de palestrante. Tem muito tempo que eu não faço isso. Tem muito tempo que eu me dedico tão somente ao Tribunal do Júri, me afastei, e acho que esse convite coroa, quem sabe, essa retomada de um caminho diferente. Vamos lá, pessoal, eu sou o Lúcio, defensor público do Tribunal do Júri, especificamente hoje no 5º Tribunal do Júri, fazendo plenário faz 13 anos. Eu iniciei na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, percebam pelo sotaque, eu não sou daqui, eu sou do Rio, sou de uma cidade chamada Itaperuna, não sou carioca, portanto, eu não nasci na cidade, na capital do Rio de Janeiro. Eu nasci no interior, naturalmente eu sou fluminense, portanto. E vim para São Paulo tão simplesmente porque eu passei no concurso em 2007 para ser defensor público. Vim de uma família de advogados, de parte de pai, e na parte de mãe eu encontrei, na verdade, a essência que eu sempre busquei. Portanto, eu tentei aliar esse lado mais profissional, 2 tios, um pai advogados, e uma família que sempre teve uns princípios e valores com os quais eu sempre comunguei. E aí, a escolha para mim foi fácil de ser feita. Eu busquei, então, ser defensor público. Não cheguei a militar na advocacia, fui advogado durante 2 anos. Tive o prazer de conhecer brilhantes advogados. A minha escola, no júri, vem da advocacia, e aqui a gente vai ter a oportunidade de compartilhar isso com vocês. E vim para cá, portanto, em 2007, e estou aí na militância. Portanto, as aqueles que estão aqui presentes, os advogados, a doutora está aqui presente, se quiserem um dia estar conosco no júri, sejam muito bem-vindos para partilhar com a gente aquele ambiente.
Bom, pessoal, hoje aqui, pensando com o Everton e tentando, de alguma forma, contribuir com um viés mais prático para a atuação, para a militância advocatícia, a gente pensou num tema que muitas das vezes a gente não encontra nos desfiles de livros, de doutrina. É um tema ainda muito incipiente, muito novo, para ser falado a respeito do Tribunal do Júri. E eu pensei, conversando com o Dr. Everton, num tema que pudesse aliar, de alguma maneira, o conhecimento e a prática. De alguma forma, doutor Ivonei, trazer uma espécie de ferramenta prática processual e de atuação que possa contribuir para a atuação dos advogados que nos honram aqui com a sua presença e deles que nos assistem. Eu acho que esse material fica, de alguma forma, guardado. Quem sabe pode ser útil para quem possa estar iniciando ou, quem sabe, desenvolvendo a militância. E aí, o tema que a gente vai abordar hoje chama-se teoria do fato. Perdão. Teoria do caso aplicada ao tribunal. É um tema muito novo, ali na década de 2010 a 2020, ser desenvolvido, e a gente quer trazer aqui, de uma forma muito leve, que seja gostosa para vocês que estão nos assistindo, que seja interessante, que seja uma ferramenta útil e eficiente na atuação. E é um tema que, para mim, é muito reflexivo, não? Porquanto é um tema que, durante anos, na minha atuação, é um desafio enquanto profissional. Porque, na minha cabeça, e já entrando na teoria do caso, na minha cabeça, doutor Ivonei, ser um defensor público do Tribunal do Júri é sempre ser um defensor público eloquente. Ser um advogado que consiga carregar na sua atuação uma linguagem corporal, uma linguagem sinestésica, uma linguagem de texto automatizado, enfim, que tenha uma estampa na sua atuação que consiga, de alguma forma, chocar, impressionar e causar boas impressões naquele que assiste, naquele que vê e, principalmente, na minha plateia, ou seja, os jurados. Iniciando a minha vida no júri, eu sempre falei, eu quero mirar aquele profissional. A gente sempre ouviu quem? Quem que a gente sempre ouviu falar enquanto militante do júri? Para mim, que sempre foi sempre um norteador da minha atuação. Evandro Lins e Silva. Ora, eu venho de uma escola da Defensoria Pública do Júri. Tenho excelentes advogados, me ensinaram muito. E falo advogados porque sempre foram advogados no sentido lá. E eu sou um advogado no sentido lá. Eu falo por alguém, eu represento alguém, dou a vida por alguém, e sou, naquele momento, o único esteio, o único conforto que tem o meu réu. Portanto, muito embora eu tenha prerrogativas diferentes, eu tenha fontes de salário diferentes, eu tenho ali a consciência plena de que eu sou o advogado. Eu sou o meu representante. Eu sou aquele que apresenta o réu naquele momento. E aí, sempre ficou na minha memória que é esse o perfil de tribuno. É o que impressiona, é o que dá show, é o que espanta, é o que choca. E eu sentado ali, Everton, com 25, 26 anos, fazendo meu júri, eu falava, eu preciso impressionar, eu preciso chocar, eu preciso de alguma forma deixar aqui registrado e semear, dizendo, poxa, saiu ali um bom profissional. Que cara sensacional, fantástico. Porque o defensor público, e aqui fazendo um pouquinho um texto para a gente, é um anônimo, não é? O defensor público trabalha efetivamente no anonimato. Aqui vocês estão conhecendo a gente pela primeira vez, talvez. Se eu não tivesse essa oportunidade aqui, não teria me conhecido. A gente não aparece no holofote. Os casos mais demandados em termos de holofote de mídia tem a figura do advogado. E que bom, muito bem representados são esses casos. Mas o assistido, o usuário, o insuficiente, lança a mão de um profissional do Estado. E o defensor trabalha, portanto, sem holofotes. Mas dizia que era essa a perseguição. Era isso que a gente mirava enquanto profissional. E falo isso porque, no nosso arcabouço de conhecimento do júri, nesse manancial incrível e muito rico, ali estava a figura de Evandro Lins e Silva. E tinha um amigo meu, que o Everton conhece, que é o Ricardo Constante Soares, um baita de um defensor público, ele sempre me falava de Evandro Lins. Sempre do Evandro Lins e Silva. E a gente começa, então, a estudar, a ler as obras, e chega, então, ao grande caso, que se tornou mais conhecido do Evandro. Permita-me aqui a informalidade, ao doutor Evandro. O caso Dock Street, que aconteceu em terras fluminenses, em Cabo Frio. Dizia, em 76, que o Raul, que era esse o nome do réu, construiu uma relação de 4 meses com a Ângela Diniz, a vítima daquele caso.
E uma relação que rompeu com o casamento do autor dos fatos. Portanto, ele sai de um casamento, uma relação conjugal, e passa a viver uma relação nova com uma socialite da época chamada Ângela Diniz. E aí, Ângela, para sua época, para o seu tempo, muito autônoma, independente, uma mulher que destoava na sociedade, muito independente, diz para o Raul Seixas: não quero mais, acabou. Ele, não se conformando com aquele término apaixonado, resolve então tirar a vida da Ângela Diniz com 4 tiros na cabeça. E aí surge então a figura do Dr. Evandro, que tem que ler o texto, tem na internet, fácil achar, da defesa do Dr. Evandro naquele caso. E aí estava para mim a estampa do tribuno. Ora, Dr. Evandro Lins e Silva, do outro lado, Evaristo Moraes, fazia o trabalho de assistência da acusação. E ali se desenvolveu o que a doutrina, ou melhor, o que a elite da época chamava de duelo de titãs. Duelo de titãs. 2 baitas advogados, um do lado fazendo a defesa, a legítima defesa da honra, com excesso culposo, foi até desenvolvida pelo Evandro. Do outro lado, o advogado da época, que representava ali a acusação, a vítima, dizia que não. Que deu absolução. Quero dizer, uma condenação por 2 anos no excesso culposo, que ficou a lesão, né? Resta a lesão, mas no homicídio qualificado, ele é absolvido. E choca na época a sociedade, por quanto a sua fala automatizada, eloquente, sua brilhante atuação, porque era uma figura conhecidíssima da época, conhecidíssima pelo ministro, depois do STF, enfim, teve um papel fundamental também brilhando na advocacia, enquanto político da advocacia. Enfim, aquilo me chamara muito a atenção, porque era esse o perfil profissional que eu buscava enquanto tribuno. E todo mundo bebia na fonte do Dr. Evandro. E até hoje tem que beber, porque é sensacional. O texto, a matéria e a forma pela qual ele conseguia tocar, expressar a sua vontade, era incrível. Mas por que eu digo isso? E agora a gente entrando aqui na teoria, efetivamente na teoria do caso e a sua aplicação no tribunal do júri. A pergunta que fica a reflexão que fica para ser um tribuno, para ser um advogado do júri, eu preciso necessariamente ser um grande orador? Essa é a reflexão. A teoria do caso vem aí, para preencher essa reflexão. Porque o que quer hoje o jurado no tribunal do júri? Vamos nos perguntar, quem está na militância do júri, não sei aqui os colegas, ou é que eu sei que sim, mas o que o jurado quer de você ali? O que ele quer ouvir de você? O que ele quer? Ele espera o quê? Porque a gente, quando chega e senta na bancada ao lado do réu, a gente parece que faz parte de uma organização criminosa. Porque o preconceito é tamanho. É absurdo. Para você, de alguma forma, eu, enquanto defensor público, desconstruir a imagem, e eu vou entrar nesse tema mais à frente, dizendo que eu sou uma pessoa crível, que eu tenho, de alguma forma, um lado humano, um lado honesto, verdadeiro da minha vida, eu preciso ralar. Porque o 7-0 está pronto. Está feito. Isso é todo pleno. Todo pleno. Às vezes, no primeiro minuto, tem um 6-1. No terceiro minuto, talvez o 5-2. Na 1 hora, tem um 4-3 ali, contra ainda. Às vezes eu preciso trabalhar por mais meia hora para eu virar esse placar. O quanto é difícil, doutor Ivonei, enquanto defensor. E a pergunta é, eu preciso ser um baita orador? Eu preciso ter o domínio pleno da dogmática para fazer um júri? Ficam essas reflexões para mim. Portanto, a nossa conversa aqui hoje também é uma reflexão importante para mim enquanto profissional do júri. Porque eu não sei, sinceramente, se é esse profissional, o grande tribuno, que de fato entrega a eficiência na advocacia. O resultado na advocacia. E aí chega, então, a teoria do caso. A teoria do caso que vem de encontro a um sistema acusatório, onde o promotor detém o domínio pleno da acusação. E não é um promotor de justiça, viu? Não é. Eles odeiam quando a gente diz isso. Eu tenho algum respeito com todos que trabalham comigo no dia a dia. Diferentemente de vocês, a gente trabalha
com os promotores diariamente. E ali você precisa, de alguma forma, ter um ambiente mais ameno, mais tranquilo, de conversa, de diálogo. Mas a pior coisa que tem é virar amigo de promotor e virar amigo de juiz. Terrível, terrível. Porque você perde completamente a sua independência, a sua essência. E graças a Deus, até hoje a gente não conseguiu, de alguma forma, confundir esses dois espaços. Mas esse sistema acusatório é sim um promotor de acusação. Não é um promotor de justiça. É o cara que detém inicialmente a perspectiva da prova, que delineia e traça o desenho da acusação e vai para cima, atropelando. E hoje eu tenho uma experiência prática diária a respeito disso no 5º Tribunal do Júri. O excesso na acusação, as interpretações na denúncia. E se não houver, de outro lado, um advogado, um defensor que consiga ser combativo, onde ele consiga apresentar ao atropelo ministerial um controle de legalidade e, ao mesmo tempo, resguardar os interesses do acusado, já era. Você vai lá rifado. Está fazendo figuração ali. E falo isso com uma experiência aqui, permita-me dizer um caso. Eu estava em 2011, mais ou menos, no primeiro tribunal do júri, o tribunal talvez mais vistoso para quem ainda não trabalha, e eu tive um probleminha, e aqui vou contar rapidamente para poder ganhar tempo, com a juíza do primeiro tribunal do júri, recém-chegada à época. Eu também, naquele ímpeto meu, iniciante, um pouco insurreto, belicoso demais, confesso, não sabendo escolher, ainda muito novo, a prioridade do caso. Mas ali houve um problema de organização interna da Defensoria Pública de São Paulo, do Tribunal do Júri, e eu tive que assumir durante uma audiência no sumário, antigo sumário, na audiência normal, o lugar de um defensor público, de um colega meu, que hoje nem está mais no júri. E durante a audiência é impossível você deter o conhecimento da acusação, da denúncia. Eu não tinha esse conhecimento. Eu precisava dele para fazer, portanto, a minha defesa. E aí, rapidamente, prometo, mas é uma história interessante, eu peço licença, contei para o Everton essa história lá no 55, uma vez. Excelência, por favor, eu preciso de 5 minutos para eu poder, de alguma forma, conversar com o réu e entender, aqui de uma forma muito artesanal, observe vocês muito artesanal, que se passa para entender o que cai de acusação do réu. Não, doutor, seu colega já está aí, desculpa, vamos seguir a audiência. Não, excelência, eu preciso, porque eu não aceito fazer uma defesa própria como essa. Eu preciso entregar um trabalho. De uma caminhada de rotina. Eu vou. Se a senhora não me permitir, não autorizar, eu não assino o termo. E segui. Abri, a porta já estava aberta, perdão. Entrei, passei pela porta. Doutor Lúcio! Fecha a porta! Nem falou doutor Lúcio, cara. Nem conheci. Doutor, fecha a porta! Falei, excelência, se a senhora falar um pouquinho mais baixo, eu volto com toda delicadeza e gentileza, eu fecho a porta. Mas desse jeito, a gente não vai fechar a porta. Portanto, se a senhora pedir, por favor, eu fecho a porta. Não pediu, segui, fui conversar com o réu, voltei para a audiência, eu já voltei tenso, um estado de espírito belicoso, querendo brigar, porque a gente é assim, na combatividade, a gente não aceita, e se deixar o juiz montar, ele monta mesmo, e já era. E aí não é você, profissional, não é você, defensor público advogado, é você, João, é você, José, porque não é você que está ali, é o réu. E esse deslocamento a gente tem que fazer o tempo inteiro, Essa compaixão, ela é necessária o tempo inteiro. E aí falei, doutora, não assinou o termo, ela seguiu a audiência. E aí, uma coisa que não vem ao caso agora, mas é importante dizer, seguia, e tem um artigo do reconhecimento que eu exigia que fizesse o reconhecimento, tal como determina a legislação processual, de maneira que trouxesse 3 réus parecidos, aquela história toda. E aí, ela não aceitou, indeferiu e usou a expressão conseguindo aí, o que o doutor está pedindo. E aí eu falei, doutora, não é conseguindo que fala, é conseguindo que fala. Formou-se ali um embate desnecessário. A promotora, na época, olhou, regalou os olhos e falou, que isso? Como é que você fala um negócio desse? Saiu naturalmente, não consegui. O juiz falando errado na minha frente, não consegui. Não é conseguindo que fala, é conseguindo e seguimos a audiência. Semana depois, quem era presidente do Tribunal do Júri era a doutora Regiane, que estava lá sentada para presidir uma sessão plenária. Encurtando aqui a conversa, seguiu com o réu,
que havia tentado matar o estuprador da sua filha. Com prova evidente, cristalina a respeito da autoria dos fatos. E aí existia um cabedal de informações que a gente chama de capivara, indicando o viés sexual da vítima. E, por um probleminha ou outro de organização interna, não foi juntado no tríodo. O prazo de 3 dias que a gente tem que juntar. E aí eu pedi ao promotor, um substituto, na época, ele discordou, falou que não concordo, está fora do prazo. Eu pedi a doutora, não, fora do prazo, e era a juíza que presidiu aquela audiência. Isso falando de controle de legalidade, viu? Controle de legalidade, resguardar interesse do réu no plenário. Vamos lá. Eu tenho outra forma, então, de descobrir esse lado sexual da vítima, porque até então o processo não revelava, e eu tenho testemunhas. Ora, eu vou inquirir. Um monte de gente ali sabe que ele era estuprador, vou perguntar. Começa a inquirição, eu peço a palavra, ou melhor, vai me dar a palavra, e eu tento descobrir, através da esposa da vítima, se efetivamente ela tinha sido acusada já de estupro. Porque, entendam, o caso era o réu que tentou matar o estuprador da filha. Caso maravilhoso para a defesa. Maravilhoso. E ela fala, não, doutor, você não está autorizado a fazer pergunta nesse sentido. Eu falei, excelência, mas como não? A minha tese a senhora não sabe ainda. E eu já posso adiantar, senhores jurados, que está umbilicalmente ligado à minha tese com a minha pergunta na inquirição. E ela disse que era não. E eu segui e falei, excelência, pela ordem, fui até os jurados que estavam na minha frente e fiz um texto ali curto, objetivo, mas explicativo, dizendo, dessa forma eu não sigo no plenário. E fui até ela e falei, excelência, estou abandonando o plenário. E aí, doutor Ivani, tinha um copo aqui, a gente falava de prerrogativas, de comissão de prerrogativas, o quão importante, vocês têm isso muito bem delineado. 6 vítimas, mais ou menos. Eu falei, excelência, eu estou abandonando o plenário. Falei um monte de coisa, enfim. E coloquei um copo que eu estava bebendo água sobre a mesa. Ela virou, doutor, tira esse copo da minha mesa! Não, excelência, esse copo vai ficar aqui na mesa. Plateia cheia. A gente tinha uma atuação muito combativa, isso atraía olhadas na época, plateia cheia. A gente já tinha um probleminha na relação, todo mundo sabia que ia dar problema aqui. Então todo mundo foi assistir o plenário. E a gente gosta, a gente é vaidoso. Né? Mas nesse caso é importante ser combativo. Entendam, o controle de legalidade e resguardar exclusivamente o interesse do meu assistido. Não, esse copo vai ficar aqui na mesa, porque essa mesa, excelência, é tua, é minha, é da plateia, essa mesa é do Estado. Vou deixar um pouco aqui, se a senhora quiser tirar, a senhora tire, e vou sentar na plateia aguardando o termo para assinar. E voltei. O júri não aconteceu. Naquele momento, fui oficiado a minha corredoria, multa de 10 salários mínimos, e mais à frente caiu no STJ. Resumo da história, marcou-se o novo plenário, que é o absurdo. Mas basta o controle de legalidade, basta resguardar o interesse do réu, ou eu preciso de mais coisas numa defesa de plenário? Eu preciso de algo simplesmente maravilhoso, se tratando de defesa do júri. A prova. Preciso da prova. E a pergunta é, eu preciso de mais alguma coisa além da prova? Eu preciso de mais alguma coisa além da prova? Entenda, a minha perspectiva aqui hoje não é o grande tribunal. É o caso. É o fato. É a teoria jurídica, a teoria probatória, a teoria fática. Eu preciso mais. Eu preciso, e aí que vem o advogado do júri, por isso que a gente vê muitas vezes a eficiência do júri acontecer sem aquela estampa, e é isso que a gente tem que buscar mais ainda. Eu preciso explicar melhor o espaço. Além do controle de legalidade, além de resguardar o interesse do acusado, além de ter prova, eu preciso explicar melhor a prova. Eu preciso explicar melhor o fato. Porque não basta hoje, Everton, a atuação dramática do júri. A cambalhota, o gestual, aquela linguagem sinestésica que a gente faz todos os dias. Isso é muito pouco. Não basta a atuação dogmática do tribunal do júri. É preciso explicar melhor os fatos. E aí chega, então,
a teoria do caso. É a teoria que consegue organizar uma perspectiva de estratégia oral e de prova melhor os fatos. Porque no tribunal do júri eu tenho duas versões. Ganha aquele que contar a melhor versão. Ganha aquele que consegue tarefar com metodologia, com planejamento. Isso é teoria do caso. Teoria do caso é subsunção do fato que eu estou diante do processo à norma aplicável. Eu tenho três aspectos. Eu tenho a teoria fática, o fato. Eu tenho a teoria jurídica. Eu tenho a teoria probatória. E o encaixe da prova, do fato, a norma, eu tenho, então, a subsunção. E eu posso falar de teoria do caso. E a gente passa a falar um pouquinho mais sobre isso, tentando transmitir com um viés mais prático, dizendo que, ao chegar um processo em suas mãos, um fato em suas mãos, quinta-feira agora, coisa amanhã, a gente tem um plenário para fazer. Eu ainda não vi do que se trata. Já vi atrás um pouquinho, mas a gente trabalha assim. Enfim, é o dia a dia do defensor, a gente trabalha de uma forma muito artesanal, infelizmente. Mas a gente já automatizou o nosso discurso, o nosso texto, a forma de atuar, tem uma certa segurança na nossa situação, e a gente vai tocando dessa forma, mas sempre procurando ter mais filigranas, né? Mudando um pouquinho, tendo um olhar mais filigranoso em um determinado caso, uma situação, e a gente vai caminhando. Mas o que eu faço? Chegou um processo, um papo nas minhas mãos, minha primeira tarefa é, eu abro o processo. Leio bem o processo. E aí vem a segurança do tribunal. Vou decorar tudo. Página tal, item tal, prova tal, laudo tal. Eu até hoje tenho essa preocupação, o Everton sabe disso. Laudo, papiloscopia, folhas 342, necroscópio 545, fulano de tal, 133. Eu não abro o processo. Eu não faço leitura de depoimentos. Porque, na minha cabeça, e aqui é uma característica do tribuno, decorar é uma maneira de você levar até o jurado, até a jurada, a credibilidade, de maneira que ali tem um defensor crível, tem um profissional dedicado, tem um profissional que está vendendo, está dando a vida dele pelo réu. É uma maneira de eu me conectar com o jurado. Até mesmo na forma de decorar os nomes dos jurados, a gente tenta ter essa preocupação, porque o júri perdeu esse olhar mais barroco, romântico, juridiquês. Hoje, na minha opinião, ele é muito mais intimista, muito mais simples. A gente vai falar disso. Então, eu abro um processo, leio muito bem o processo, domino plenamente o processo de maneira que eu não passe vergonha no promotor. Principalmente nos apartes. Não é? Porque o aparte vai chegar. O aparte é o momento da segurança do profissional. E é ali que eu me viro, que eu falo assim, porra, pegou a expressão. Eu nasci para isso. Eu tenho condições aqui de tentar, de alguma maneira, responder sem me tornar inseguro e passar para o jurado, para a jurada, a segurança do tribuno. E você dominar plenamente um processo é incrivelmente interessante a partir dessa perspectiva. Então, eu abro um processo, leio muito bem esse processo, faço, depois disso, entendo, um pouquinho de técnicas aqui de plenário, uma cronologia dos fatos, anoto os pontos controversos e incontroversos, e a partir da prova, eu encontro a hipótese fática, encaixo o fato, a norma e faço a subsunção. A teoria do caso. Fazendo um recorte em cima disso, não tem como a gente hoje aqui deixar de falar, até mesmo pelo convite que foi feito, pela proximidade que foi feita, de um caso que a gente participou junto. É um caso que, na nossa bolha jurídica, até ganhou uma repercussãozinha, e depois a gente pode compartilhar com vocês de uma maneira mais informal. Mas estava eu, então, fazendo um plenário, onde eu abro a denúncia, uma terça-feira, assim, o plenário acontecia na quinta. Perdão, na quarta eu abri o plenário na terça-feira, e o tribuno, ele tem como característica começar, pelo menos eu faço isso, estudar o processo de trás para frente. O processo vai sair, não vou perder tempo, não quero olhar. Lá no 422, se tem alguma figura importante aqui, algum requerimento probatório que não foi cumprido, diligenciado, de maneira que eu não posso perder tempo. Não é?
sagrado. Então, deixa eu começar de trás para frente para observar se o vídeo vai sair. Vai sair, todo mundo intimado, vamos embora para o pau. Aí eu vou para a denúncia. Aí eu encontro a denúncia, tudo restrito. O motivo, a motivação dos fatos. E ali era a pombagira 7 saias. Porquanto, num dia determinado, Tiago, nome do réu, Tiago, lembra disso? Tiago, nome do réu, havia matado alguém dormindo, seu amigo, com 42 facadas. Depois dos fatos, entendam sempre pela perspectiva da teoria do caso, onde a gente quer chegar. Sempre, lá no Rio a gente chama de meio fio, aqui chama o quê? Calçada. Guia. Meio fio, e Tiago espera o socorro. Chega então o SAMU, polícia, o Tiago descortina e fala: ué, o que aconteceu? Eu não lembro o que aconteceu. Com as mãos todas ensanguentadas. E não sabia o que havia acontecido. Entendam a perspectiva do defensor que abre o processo, quer encontrar o fato, faz a cronologia, quer encontrar a tese, quer encaixar o fato, a norma, porque eu preciso vender uma tese. Não é? O advogado, o defensor, ele é um pedinte. Eu sou um pedinte perante o júri. Eu estou vendendo, estou pedindo aos jurados, humildemente, que acolham a minha tese. E assim é o profissional do júri, na defesa do seu assistido. Eu ficava buscando. Porque, geralmente, quando a gente tem uma denúncia que choca inicialmente, pombagira, a gente vai buscar a respeito da pombagira. Pombagira é uma entidade iluminada, assim como é chuva. Iluminada. Você não vai invocar a pombagira para poder falar que matou alguém. Isso é no mínimo estranho no primeiro momento. A gente vindo de família kardecista, família espírita, já começa a olhar de maneira diferente para o caso, porque o júri a gente leva a nossa bagagem do dia a dia, ainda que novo, parecendo novo, mas a gente tem alguma experiência de vida. E aí, os passos percorrem e eu me pergunto: caramba, eu vou encontrar, lendo aqui o processo, algum laudo que registre a inimputabilidade do acusado. Porque, observem bem, é alguém que matou o outro amigo, que não tinha motivo algum, com 42 facadas, num ambiente festivo, amigo, fraternal, sem motivo algum. Ali estavam réu, esposa, namorada na época, uma puta de uma testemunha interessante, doutor Ivonei, uma baita de uma testemunha, crível, verossímil. Um outro rapaz que morava junto com a vítima, que receberam essas pessoas para fazer dali um ambiente fraternal. E aí, em determinado momento, o réu começa a se transfigurar, começa a mudar de feição, começa a mudar de voz, uma voz feminina, uma voz diferente, onde as testemunhas atestam com a maior credibilidade possível. A senhora estava comigo nesse dia, sentada na bancada, lembro bem, a senhora, o doutor Rafael, seu filho, dizendo: ali não estava o Tiago, era uma outra pessoa. Olha só a história. Ali não era o Tiago, era uma outra pessoa. Portanto, em termos mais vulgares, eu estava diante de uma possessão demoníaca. Ou uma obsessão, trazendo para o espiritismo. Porque a obsessão, ela está em todas as religiões que saem em Cristo. Todas. Se você percorrer, e aí foi o estudo do caso, por todas elas, você vai encontrar, em algum momento, um registro de uma manifestação mediúnica. E eu falava: meu Deus, e agora com mais razão, para onde vou? Por que eu não posso chegar lá e falar que o réu tem que ser condenado? A uma, porque eu tenho o papel, a obrigação de fazer uma defesa, de maneira que o réu não fique indefeso. A duas, que ele não nega, ele não confessa, ele simplesmente não lembra do que aconteceu. Mas falando do laudo, não tinha somente um laudo que apontava a inimputabilidade. Tinham 2 laudos que apontavam a inimputabilidade. Portanto, eu estava diante de um ser são, mentalmente são, que não tinha nenhum problema biológico, por assim dizer, que o impulsionou a praticar tamanha perversidade. Porque alguém morreu dormindo com 42 facadas sem saber o que aconteceu. Fui eu, então, conversar com o Tiago, conversa crível, explicando. Doutor, foi isso, trabalhava pertinho de mim, pertinho de casa, inclusive. Era obreiro
obreiro na sua igreja, obreiro é aquele agente da igreja, por assim dizer, que trabalhava a desobsessão daquelas almas que chegavam ali e tinham alguma possessão. Portanto, ele era uma espécie de exorcista. Enfim, estou dizendo para vocês e fazendo, parece espantoso, a reação da doutora aqui, um pouco risonha, foi a primeira reação que eu tive do jurado quando eu comecei a fazer esse livro. Você lembra disso? Eu comecei a falar, comecei a desenhar para você minha tese, e o jurado riu para mim, mas eu ri de um jeito não debochado, mas eu falei assim, não acredito que esse cara vai desenvolver isso aqui. Não é possível que ele vai sustentar que naquele dia existiu uma possessão demoníaca e ele está pedindo aqui a inexigibilidade da conduta de Cristo, que não fora o Tiago que matou, mas sim o capiroto, o capeta que matou. E foi essa tese que eu sustentei. Foi o réu, tinha provas. Não lembrava? Olha lá, estou falando aqui. Foi o réu, autoria está provada. Ele mata e fica sentado no meu filho. Tenho testemunhas presenciais. Eu tenho a prova. Eu tenho um réu louco. É um fato. Eu tenho a prova. Eu tenho 2 votos que dizem não. Eu posso pedir atenuante, o afastamento de coalho para poder sustentar aqui um homicídio simples, porque a defesa do possível, eu tenho prova. O réu não lembra dos fatos. Ele nem nega e nem confessa. Mas eu não tinha prova que era peculiar ao tribunal do júri. Porque isso é tribunal do júri. Qual era a prova? A prova que naquele dia, eu não tinha psicografia, se tivesse psicografia ajudaria muito, mas eu não tinha prova de que naquele dia, e acho plenamente que aconteceu. Você está viajando? Posso estar viajando. Mas a minha convicção até hoje é que sim. Naqueles dias existia uma conexão entre uma alma que se foi e outra que ficou. E ali, de fato, existiu uma obsessão. Porque eu demandava de um outro elemento no tribunal do júri, que naquele dia era a crença, a fé, professada por cada um. E eu não tinha, naquele dia, e acho que não saí, ou não saímos vitoriosos naquele dia, porque a gente perdeu, viu? Quem conseguiu absorver o capiroto. A gente conseguiu o voto. Conseguiu o voto, né? A gente conseguiu o voto. E assim, era interessante porque a gente tinha uma ótima relação com o promotor, um baita de um promotor de justiça, e também com a juíza da época, e ela falava para mim, Lúcio, você vai sustentar isso mesmo? Porque eu acho que está maravilhoso. Vai, eu estou acreditando. Porque o promotor falou para mim, Lúcio, desculpa, você vai sustentar que de fato aconteceu naquele dia uma possessão demoníaca, você está pedindo absolvição do capiroto? É isso? Eu falei, sim, eu não tenho outra tese. Entenda, meu caso é esse. O fato está ali. E a prova me aponta para essa direção. E desde que eu faço uma defesa respeitosa, e é assim que a gente trabalha, respeitosa com a crença, respeitosa com a entidade, respeitosa com a família da vítima, eu tenho diante de mim o caso, a teoria, o fato. E eu fui, então, e sustentei. E ele falava, eu vou conseguir nada. Consigne. Não consegui. Consigne em ata. Consigne em ata. Porque não há aqui outra maneira de eu sustentar e fazer uma defesa que seja, do meu ponto de vista, razoável, justa e fiel, de maneira que eu não possa rifar o meu réu. Eu podia muito bem, vem cá, fulano, Thiago, confessa, vamos aqui pedir um afastamento de coalho. E ali vigorou, então, o distemor, a coragem, ou a cara de pau de sustentar uma tese como essa. E naquele caso, especificamente, tinha uma jurada, que era uma jornalista famosa, inclusive, que eu conhecia, mas essas novas mídias digitais de hoje, famosa, e ela tem hoje um podcast muito famoso, tá no Globoplay, chama Modus Operandi. Não sei se vocês já viram esse podcast ou já ouviram esse podcast. E ela consegue, então, relatar esse plenário que a gente fez, junto com o Rafael, a nossa atuação. E esse plenário ele foi, então, levado para o podcast Modus Operandi. Depois a gente conseguiu fazer uma entrevista também explicando esse caso. Ele está lá no podcast Modus Operandi. E aí, para vocês não confundirem, se alguém tiver curiosidade de ouvir esse podcast, ali eu me chamo Dr. Lauro, eu me chamo Dr. Lúcio. Por isso que a gente faz a brincadeira, porque para ela tentar preservar a identidade dos profissionais, ela usa o cunha Lauro e não Lúcio, o defensor que atuou no podcast O Assassino Possuído.
é o nome do podcast. Mas isso é a teoria do caso. Olhar para o fato, olhar para a prova, verificar se eu consigo, de alguma maneira, subsumir o fato à norma. Isso é a teoria do caso. Mas, entenda, o advogado do júri é aquele que melhor explica os fatos. Organiza melhor a perspectiva estratégica oral. Isso aqui, gente, é estratégia criminal. Teoria do caso é estratégia criminal. Mas vamos lá, quais são as características da teoria do caso? Primeiro, a simplicidade. O júri é muito mais intimista, fazendo um bate-pronto aqui, muito mais intimista hoje. Esquece aquela oratória brilhante lá atrás, ela é importante, combinado com o júri explicativo, ela fica linda. Mas se não tiver, não fique preocupado. Vai na linha da explicação, da compreensão dos fatos, da simplicidade, do ambiente intimista que é o júri. Coerência. A coerência, os detalhes homogêneos. Porque é no detalhe que mora o diálogo. E observem, porque são esses detalhes que vão ser criados pelo promotor. E é nele que tem a brecha para a tua atuação. É um júri objetivo, que não precisa ficar desenvolvendo um juridiquês chato, mas que se preocupa em ter a leitura necessária para entregar ao jurado aquilo que ele quer ouvir. Palatável. Com credibilidade, uma outra característica. E a credibilidade está onde? Veja o caso do assassino possuído. Riu, de fato riu. Mas no final, e esse é o melhor retorno que a gente tem do plenário, é o cumprimento do jurado. Porque poderia ser vergonhoso, vexatório, não é? Sustentar um caso como esse em plenário. E não. Porque a credibilidade ela vai ao encontro da prova nos autos. Porque tudo que falava tinha conteúdo probatório. E desculpe-me, sustentar a obsessão é matéria de júri. Estou diante de um júri leigo, que pode professar a mesma fé que eu suspeito. Tanto é que eu ecoei nos jurados. Tive votos. Tivemos votos. Não é? Não ficou tão feio assim. Por quê? Entendam bem. Entendam bem. Hoje, júri, não existe mais no júri a dogmática vazia. Acabou. Essa fase, infelizmente, romântica lá atrás, do grande Evandro, ela se perdeu um pouco. Registrando. Se você conseguir aliar duas coisas, vai embora. Está no caminho. Está no caminho. Mas vamos lá. Vamos lá. Caminhando para o fim, eu acredito que eu esteja avançando. Eu não sei como é que está o tempo. Vamos chegar ao fim. Eu queria só aqui no final pincelar algumas coisas que eu acho interessantes do ponto de vista material do júri, para a gente poder caminhar para o fim. Eu pensei em casa, dar alguns toques para atuação. E pensando na teoria do caso. Vamos lá, testemunhas, né? Testemunhas. A gente está diante de um processo, de um fato, já fez a substituição, abriu o processo, fez a leitura plena, já descobriu os fatos controversos e incontroversos, já fiz a substituição, a tese é essa, vou para a legítima, vou para a negativa, vou para o privilégio, enfim, encontrei a tese. Eu tenho que produzir plenário. Cuidado, cuidado. O plenário, Nenê Prancha, é uma caixinha de surpresa. Tudo pode acontecer, porque eu tenho ainda a fase de inscrição, a produção da prova no júri. Eu tenho perito, eu tenho testemunha, eu tenho réu. O réu é sempre uma surpresa maravilhosa. Portanto, estejam preparados, quem está ouvindo a gente, quem está aqui presente, para que eu entenda e veja na minha teoria do caso os pontos fracos. E mais do que isso, Everton, eu consiga transmitir ao réu, na nossa conversa, entrevista de meia hora que a gente faz antes do júri, quais são os pontos fracos que existem na tese. Porque não existe defesa técnica sozinha. Não existe super-homem. Hoje não mais. Não existe mais Evandro nessa terra. Hoje, se ganha um plenário com um bom réu. Com um bom réu. E parte do bom réu, não dá para fazer tantos milagres também, está na obrigação, no compromisso que tem o causídico de fazer dele um compreendedor, alguém que compreenda, um compreendedor do processo que diz contra si. Mas eu estava falando de testemunhas.
Eu tenho testemunhas que têm algum condão no processo. Eu tenho testemunhas necessárias. Arrócias necessárias. As diretas e as indiretas. As diretas, aquelas que detêm o domínio dos fatos. Exemplo, presenciou o fato. A esposa do Tiago naquele dia, baita de uma testemunha. Depois que aquela mulher falou, eu falei assim, vou passar vergonha aqui. Porque era assim, era tão verossímil, eu falei, meu Deus do céu, eu dou em frente. Eu tenho aqui prova para sustentar. A indireta, que domina a circunstância que ladeia o fato, alguma informação que seja importante, não seja o fato especificamente, mas que domina alguma situação que a gente possa explorar. E aí vem algo importante na inquirição da testemunha. A idoneidade da testemunha. A credibilidade dela. Eu, como defensor, advogado, eu preciso conhecer o histórico dela. O perito. Pode ser que o perito seja um falso perito. Realizou falsas perícias. Uma testemunha que tenha um patuá, que tenha uma capivara, que eu possa identificar, dizer e tirar a credibilidade dela do testemunho. E mais do que isso, a parcialidade da testemunha. Porque a gente, doutor Ivonei, na defesa, a gente trabalha muito com testemunho da acusação, que depois vira comum. E, gente, testemunha com defesa é hostil. Ela não gosta de você. Eu fiz um júri agora semana passada, até hoje digerindo esse júri. Um investigador, um baita investigador. 30 anos de HTP. Falei, meu Deus do céu, monstro. O cara fala super bem, está prontinho, profissional do júri. Aí no final, eu falei, caramba, eu preciso de alguma maneira aqui tentar tirar a credibilidade desse profissional, porque eu vou usar no meu debate isso. E aí eu tinha um réu embriagado que matou um sujeito asfixiado, 2 moradores de rua. Que o investigador dizia, doutor, eu quando cheguei, presenciei e fiz o flagrante, ele estava exalando algo. Eu fui ver o interrogatório, que horas foi? 4 horas. Interrogatório 6h45. Você então interrogou alguém bêbado? Alguém bêbado? Porque, porra, se ele exalava algo, eu estou aqui interrogando às 6 horas, o réu fez o interrogatório embriagado. Enfim, foi a maneira que a gente encontrou de ter uma brecha para tirar um pouquinho da credibilidade do investigador. Porque ele se perdeu, ele começou a bater boca. Eu falei, não, porque ele já vinha cortado lá atrás, tinha sido hostil comigo, irônico, o defensor, Vossa Excelência, promotor, Vossa Excelência, juiz, e o defensor, doutor. É a maneira que ele tem que dizer assim, de uma maneira muito subliminar. O teu tratamento vai ser diferente. Eu falei, beleza, cara. Beleza, aquele respeito irônico que ele fazia comigo. E no final a gente conseguiu, de alguma maneira, tirar essa credibilidade. Enfim, isso é importante, porque a testemunha, com a defesa, ela tem que ser parcial. E é importante que você tenha o domínio do fato, da inquirição, de maneira a controlar a testemunha. Perguntas fechadas, que não deixa ela sair, porque ela vai te dominar. Ela vai atrás de alguma coisa que você, poxa, não quer ouvir. Isso é muito importante, ter essa perspicácia, essa cuidado na hora da inquirição. Réu. O réu ganha júri. Eu achava que o defensor, quando eu comecei a trabalhar, naquela minha vaidade extrema, que ele era 80-20. 80 defensor, 20 réu. Eu diria o contrário. O réu é extremamente importante no plenário. Extremamente importante. Linguagem, nada de colocações informais, gírias, roupa, para quem milita no júri. Roupa é importante porque traz o estigma. Hoffman falava sobre isso. A roupinha do preso, bege, branca, estigmatiza. Se você puder, enquanto profissional, levar uma roupa diferente e pedir autorização aos juízes antes do plenário, o faça. Faça um requerimento no 422. E diga que eu vou levar uma roupa diferente. Porque humaniza. Porque o defensor ele é simples, ele é objetivo, ele é coerente, ele é crível, mas o defensor público do telefone que trabalha com um assistido, ele tem um outro ingrediente na teoria do caso, que é a humanidade. O réu está sozinho. Não tem ninguém na plateia. Não é? Ninguém na plateia. Só tem você, enquanto profissional, que vai berrar por ele, falar por ele, suar por ele. E ele nunca te viu. Foi a primeira vez que ele te viu. E importante, e aqui fazendo uma dica também, é você capitular
a inquirição. Você, defensor, você, advogado. Porque, primeiro, o réu precisa dominar a acusação. Ele tem que saber de tudo. Por isso o tempo, a demora, a conversa, a ida no presídio, a ida no CDP. Ele tem que saber o que recai sobre ele, quais são os pontos fracos. Ele tem que, antes de tudo, dominar a denúncia que tem contra ele. E tem que fazer uma capitulação, sendo rápido aqui, caminhando para o fim, de que, primeiro, eu preciso entender a sua história na inquirição. O jurado precisa entender a sua história. Não vitimizar o réu. Não vitimizar o réu. Trazer, de alguma forma, uma humanidade para o réu. Segundo, o dia do crime é fundamental. O dia do crime. Terceiro, o que vem depois do dia do crime. Captura a sua inquirição, história nisso dos fatos, o dia do crime mais importante e o que vem depois dos fatos. Prepare o réu. Ele vai errar. E diga para o réu, meu filho, seja curto. Não fala objetivo, porque não vai entender. Fale pouco. Réu tagarela no júri, só atrapalha. Seja objetivo no plenário. Porque o réu, mais uma vez, ele é imprescindível no resultado do plenário. Eu tinha um roteiro aqui, eu acho que a gente chegou a fazer basicamente aquilo que a gente tratou, deixando claro que a teoria do caso ela prima por uma dogmática que não seja tão somente vazia, que faça essa palavrinha importante para a gente fechar. E essa é a conclusão. De maneira simples, objetiva, coerente, crível e humana, que não é o orador, não é o tribuno, o protagonista do júri, mas sim as provas, a perspectiva do fato, a leitura da prova e como o orador consegue explicar essa prova. Porque só assim, para encerrar, a gente aumenta as chances de um resultado melhor para o réu e, mais do que isso, diminui as chances de uma defesa temerária, de uma defesa negligente. Obrigado, pessoal, pela atenção. Desculpa. Sou muito encantado. É um prazer. Obrigado pela oportunidade. Bem, doutor Lúcio, foi um grande prazer, uma enorme satisfação receber Vossa Excelência nessa palestra no dia de hoje, trazendo conhecimento, ensinamentos, e esperamos que Vossa Excelência nos dê o prazer de voltar outras vezes aqui nesse aprendizado. Então, eu gostaria de falar agora com o doutor Everton para as considerações finais, o doutor Lúcio. Boa noite, Lúcio. A sua abertura é particularmente emocionante para mim, porque, de fato, eu tenho como amigo. Então, agradeço muito as palavras carinhosas que foram dirigidas. É uma enorme honra, enquanto presidente da Comissão de Estudo do Tribunal do Júri, para mim é um assunto muito caro, você sabe bem disso. Recebê-lo como primeiro palestrante, porque, justamente por tudo que você disse, pelo mais que vivemos e que, no exílio tempo, a gente não tem como trazer aqui. A plateia presente, a quem veio presencialmente, desgastou tempo, agradeço imensamente a todos. É uma honra recebê-los aqui também. A quem dispensou o tempo virtualmente também, muito obrigado, agradecendo a presença de todos. Essa comissão, conforme eu disse, ela para mim é muito cara, ela é muito importante, porque já disse algumas vezes aqui aos colegas, e vou repetir, o Tribunal do Júri, o plenário do Tribunal do Júri, para mim, é o local da justiça, é o instituto do judiciário que mais se aproxima, de fato, da justiça. Porque lá é possível dizer que Tiago não estava presente quando de 42 facadas. Lá é possível.
dizer isso a um juiz togado soaria talvez sim vergonhoso, mas não no plenário, não no plenário. E eu estava lá, me lembro, para a gente encerrar de um fato curioso, que também você sustentou, o promotor de justiça temendo, eu digo temendo com certeza, porque eu assisti aquele plenário da plateia, e ele dizia, temendo que essa tese pudesse vir, ele disse várias vezes, pelo amor de Deus, o jurado não pode acreditar nisso, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, 14 vezes que o promotor de justiça disse, pelo amor de Deus. E o brilhante doutor Lúcio, ao iniciar a palavra, disse, o senhor não acredita no diabo, mas pede por 14 vezes a proteção de Deus. Abrindo assim aquele dia plenário, eu acho que a gente traz, de fato, a atenção e, aplicando aqui o que você disse, vou chamar de você, porque a amizade é muito próxima, até o caso é explicar o caso, é dizer o que aconteceu. Eu gosto muito de dizer que quando a gente elimina os absurdos e as mentiras de qualquer frase, de qualquer texto que se diga, o que sobra é a verdade. Então, eu também acredito de tudo que, da verdade processual que foi contado naquele caso, e eu assisti com total imparcialidade, porque eu estudei, não era o advogado Everton ali assistindo, era um curioso. Só um detalhe, porque o teu enteado, ele estava iniciando na tribuna. E na minha cabeça, eu sempre faço assim, vamos pegar o pior júri, vamos começar, porque a responsabilidade é não lá. E eu falei para o Rafael, faz esse aqui não vai ganhar nada. Então faz esse júri, entendeu? De tão desesperançoso a gente estava em relação àquele plenário. Por incrível que pareça, eu tive, ao longo desses anos, muitos plenários, não fico contando porque eu não gosto, mas é um plenário que a gente estava muito indiferente, sem esperança alguma, e querendo ou não, na nossa bolhazinha que a gente vive, foi o plenário com mais repercussão. Maior repercussão desse plenário. Exatamente. Modus, fazendo a propaganda aqui, quebrando totalmente o que eu falo, modus operandi do podcast, ouçam, porque a entrevista também ficou muito boa. Bom, doutor Ivanei, pedindo licença, eu vou encerrar os trabalhos. Novamente agradeço a todos. A palestra foi maravilhosa, espero poder recebê-lo novamente. Prazer. Vamos sempre debater sobre o Tribunal de Júri e fazer essa discussão forte, como ela merece, promovendo as alterações que ela precisa. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Vou passar agora para o doutor Lúcio Mota Nascimento para as considerações finais. Pegou de surpresa aqui. Enfim, eu quero agradecer, porque vir para cá é muito representativo para mim, enquanto profissional, porque quem me conhece um pouquinho, o Everton conhece um pouquinho já, a gente tem um perfil de atuação muito combatividade. Muita combatividade, muita briga, muita discussão, tempo de processo legal, na bola, mas sempre um profissional muito combativo em cima daquelas características que a gente traçou aqui, controle de legalidade, resguardar interesse, enfim. O réu, para mim, é a figura mais importante. Portanto, eu não aceito que, de alguma forma, o sistema ou o controle processual seja, de alguma forma, eivado, violado. E estar aqui, na casa de vocês, é representativo por quê? Porque eu sempre enxerguei, na ordem dos advogados do Brasil, um espaço de respaldo, um espaço em que as prerrogativas do defensor privado, do advogado, sempre foram legitimamente representadas. Porquanto, é muito e é mais importante que o causístico tenha na sua atuação, na sua militância, o respaldo institucional. Porque, gente, você está sozinho no plenário. Você está contra um promotor de justiça que tem amplos poderes, um juiz que é desgostoso da defesa e não é simpático a você. Você tem um corpo de jurados que, para você começar a ganhar o carinho e a simpatia dele, vai demorar. Você vai ter que ralar naquela 1h30. E aí, é assaz importante que eu tenha uma comissão, que eu tenha uma instituição que diga, você não está sozinho, porque, de alguma forma, isso cria no profissional a liberdade de atuação, o destemor de atuação, a coragem de atuação. Até hoje, na minha carreira, algumas vezes fui representado e não tive ainda nenhuma represália na minha atuação.
mas sempre tive um respaldo institucional que pudesse dizer, ali você fez tudo pelo seu assistir. Era o que poderia fazer. Portanto, vir para cá é, de alguma forma, ir ao encontro de uma instituição que respalda o seu profissional. Sempre fez. Muito obrigado, viu? Me senti à vontade aqui. Obrigado pelo convite. Tá? Muito obrigado mesmo. Quero voltar. Como já realçado, né, foi um enorme prazer recebê-lo, né, nessa noite de hoje. E nesse ato, solicitamos que Vossa Excelência permaneça à frente para o recebimento da Laura e agradecimento. Lúcio, Que uma honra. honra. Olha, que Nas legal. suas mãos, sabe? Essa áurea. Pô, obrigado. Nunca tive isso da minha instituição, viu? Eu tenho da OAB. Fico muito feliz por isso. Muito feliz. O carinho que eu tive aqui, dificilmente eu encontro lá. Tá? Obrigado, Lúcio. Esperamos que Vossa Excelência volte outras vezes, né? Para transmitir um pouco mais dessa sabedoria, conhecimento, advocacia sertaneja. Prazer, viu? Parabéns. Obrigado pelo carinho, viu? Por todos vocês, tá? Obrigado. Coloca mais assim, meu Deus. Não se acanhe. Muito honrado. Boa noite a todos. E dou o evento por encerrado. Muito obrigado pela presença de todos. Pode ficar.